Olá, pessoal! Está no ar o novo programa da TV FMU, Innovation. Tudo sobre o universo da engenharia e da tecnologia de uma maneira nunca vista antes. E é por isso que vocês não podem perder. Hoje, o nosso convidado é o Júlio Carvalho. Ele que é engenheiro e mestre em biotecnociência e expert em várias outras coisas que vocês vão descobrir já já. Para iniciar com chaves de ouro o nosso programa, nós temos Júlio Carvalho. Ele que é um profissional renomado na área de engenharia, super especializado. Júlio, mais uma vez, muito obrigada pelo convite em aceitar estar aqui com a gente hoje. É um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Beatriz. É um prazer estar aqui disponível para poder falar com vocês e dar algumas dicas para o pessoal que está na graduação. Maravilha. Então, para iniciar, Júlio, eu vou pedir, por favor, para você se apresentar um pouquinho para a galera te conhecer. Vamos lá? Ok. Bom, eu sou natural aqui de São Paulo. Fiz minha formação praticamente toda na Federal do ABC. Fiz Ciência e Tecnologia, Engenharia de Materiais, Engenharia Biomédica lá. Nesse meio período eu fiz um intercâmbio, né, estudei um tempinho na Arizona State University nos Estados Unidos, retornei, finalizei as graduações e aí eu entrei no mestrado. Terminei o mestrado ano passado e desde então eu tenho atuado no Sebrae, apoiando micro e pequenas empresas para poder aumentar a produtividade, para se tornarem mais inovadoras e enfrentar esse momento tão complicado que a pandemia tem estabelecido. Parabéns pela sua trajetória, por tudo que você vem conquistando e também pelo rumo que você segue, né? Não só na sua área, mas em auxiliar também os profissionais, o pessoal que está entrando agora na área também tem um direcionamento melhor quando tem pessoas como espelho, assim como você. Júlio, quando e como te despertou o interesse pela engenharia? Na verdade, eu até o final do primeiro ano da graduação, né, isso considerando que eu entrei na faculdade com 21 anos, então até o final dos 21 anos, eu nunca quis ser engenheiro, né, na verdade. Eu queria muito ser biólogo. E eu queria ser biólogo porque, na meu entendimento até aquele instante, eu queria ajudar a sociedade de alguma forma. Eu queria retribuir. Então, eu estava muito vinculado à questão de desenvolvimento de biotecnologia, na prática docente, né? Eu amo a docência. E aí eu queria ser biólogo. Dentro da graduação, eu percebi que, na verdade, eu queria gerar soluções que fossem com um prazo mais curto, né, mais rápido, de forma mais rápida que a biologia eventualmente poderia proporcionar naquele cenário que eu tinha como graduando. E aí eu mudei, né, eu migrei minha graduação para o curso de engenharia, e aí uma coisa foi levando a outra, né, me interessei por engenharia, eu gostei muito da área de materiais, e aí eu fiz engenharia de materiais, gostei da área de biomateriais, finalizei engenharia biomédica, meu mestrado, apesar de ser em biotecnologia, eu trabalhei desenvolvendo biocerâmicas, então foi toda uma jornada que para mim foi muito vinculada com propósito. Que incrível isso! E você tem muito conhecimento em várias áreas da engenharia, né? E agora eu queria saber um pouquinho mais de você, até para passar para a galera, para os telespectadores, alunos, professores que acompanham a FMU TV também, que não só na engenharia, como em todas as profissões, é essencial o profissional se manter atualizado, né? Diante da demanda do mercado, até para obter conhecimento também, que é muito prazeroso isso. A única coisa que a gente leva da vida é o conhecimento, né? E nós vimos que você é especialista nisso. Você tem muitos cursos extracurriculares e eu queria saber um pouquinho como que você organiza para a realização desses cursos. Você tem uma lista e você vai realizando aos poucos ou você faz de acordo com a demanda, a necessidade do mercado que você enxerga na atualidade? Uma coisa que eu faço e que eu acho muito importante para quem está na graduação, para quem já é formado, é fazer um planejamento. E aí, como que a gente pode dividir esse planejamento, né? Eu faço isso muito no processo de facilitação com os meus empresários, porque apesar de serem donos de empresas, muitas vezes eles têm deficiências com planejamento. Eu separo tudo que eu tenho que fazer entre tarefas diárias, o que eu tenho que fazer naquele dia, tarefas semanais, então o que eu tenho que fazer naquela semana, e tarefas que são a médio a longo prazo. Então, o que eu tenho que fazer nas semanas seguintes, nos meses seguintes. E aí eu vejo como que eu vou alocar o meu tempo disponível com essas atividades, considerando também vida pessoal, porque às vezes as pessoas acabam extrapolando essa questão e se enchendo de responsabilidades.
A gente sabe que uma bexiga muito cheia tem mais chances de estourar do que uma bexiga um pouco mais murcha. Então, para que ela dure mais, é importante que a gente tenha a quantidade de ar necessária. A mesma coisa acontece com responsabilidades, cursos e formas de aprendizagem. É incrível isso que você falou, realmente faz muito sentido, porque a gente não consegue vingar, seja vida pessoal, profissional, sem planejamento, né? E uma coisa surreal também e admirável, também sou apaixonada por trabalho voluntário, realizo desde o último ano do curso de jornalismo. Gosto muito, sou super a favor. Acho que todo mundo deveria participar pelo menos de uma ação social, incluir um trabalho voluntário mesmo como parte do dia a dia. E nós vimos que você também teve experiência com voluntariado, né? Principalmente de cunho educacional. Eu queria saber um pouquinho mais como que foi essa experiência para você. Eu acho que a minha relação com o voluntariado tem muito, é muito relacionado com a minha história de vida. Então, eu vim de uma família que assim, academicamente falando e socioeconomicamente, ela não era tão favorecida. Então, meus pais são pessoas que não tiveram a chance de ir para a escola. Meu pai, a primeira vez que ele sentou numa carteira escolar foi no dia da primeira reunião de pais do meu irmão mais velho. Então, assim, foi uma jornada muito difícil, e meus pais são pessoas que vieram de outra região, né? Vieram do Nordeste para São Paulo, tem toda a questão do preconceito. Minha mãe é uma mulher negra, que também tem a questão racial em cima disso. Então, quando eu entrei na universidade, eu tive o privilégio de ser uma das primeiras pessoas da minha família, não só entrar na graduação, mas entrar na graduação numa instituição federal. Eu percebi como lá existiam diferenças. Como dentro do muro da universidade era diferente do resto. E aí foi onde eu tive minha primeira relação com projetos sociais, que foi criando um projeto de um curso pré-vestibular comunitário para a região do ABC, chamado Escola Preparatória da UFABC. Então nós chegamos na Pró-Reitoria de Extensão, propomos um projeto, ele no primeiro ano não foi aprovado, eu não desisti, fui lá e criei no ano seguinte, foi aprovado no ano seguinte, com todas as melhorias, e tivemos uma salinha para 30 alunos de escola pública estudarem e se prepararem para o vestibular. E aí, o projeto no ano seguinte foi crescendo, e assim, até um pouco tempo atrás, eu saí do projeto, eu entrei em 2009 e saí em 2013, que foi quando eu fiz o intercâmbio. Até pouco tempo atrás, tinha 600 vestibulandos fazendo parte por ano letivo no projeto. Então, são 600 jovens do ABC Paulista, vindos de escolas públicas, que estavam dentro da universidade para poder se preparar para fazer um vestibular e competir num pé de equidade com os alunos que fizeram escolas particulares, que fizeram em grandes instituições. Eu, como aluno vindo de escola pública, como cotista, eu queria muito trabalhar na diminuição desses abismos, né, desses muros que existem entre a universidade e as pessoas que mais precisam da universidade. Uau! Que incrível! Esse avanço que os projetos vão tendo, esse retorno também, você recebe bastante feedback dos alunos? A gente só de escutar, eu mesma, né, aqui tendo a honra de te apresentar, nosso diretor, nossa produtora, eles também estão acompanhando, mas eu tenho certeza que todos, quando vão assistir o programa, também vão sentir orgulho disso. E dá para ver os seus olhos brilhando, mesmo aqui, a uma tela, quando fala disso. Parabéns. Obrigado, muito obrigado. O reconhecimento, ele vem no dia a dia, né? Então, quando eu estava dentro da sala de aula, lá eu dava aula de biologia no cursinho. Então, era uma forma de eu me manter conectado com a biologia, mesmo sendo aluno da engenharia. Então, dentro da sala de aula, a gente recebe muito feedback. Mas, por exemplo, já é muito comum quando eu tenho que pegar um metrô, ou quando eu tenho que pegar um ônibus, porque eu ando muito de transporte público, né? Quando eu saio de casa, às vezes vira alguém e fala assim: oi, você é o Júlio, e você fica assim: nossa, quem é essa pessoa que veio aqui, sabe até meu nome? Aí ele vira e fala: ó, eu fui seu aluno em 2011, e hoje eu sou engenheiro, eu tenho alunos que são engenheiros, matemáticos, médicos. Eu tive o privilégio de, há uns anos atrás, eu trabalhava numa empresa que precisava de profissionais de letras, que soubessem letras em inglês, né, inglês, português. E eu fui fazer a entrevista de um rapaz, e no final da entrevista ele virou e falou assim: você trabalhou na Federal do ABC? Eu falei: não, eu nunca trabalhei, eu trabalhava num projeto voluntário, mas eu nunca fui funcionário. Aí ele virou e falou assim: eu fui seu aluno em 2009, em 2010 eu entrei na Unesp e me formei em letras. É muito gostoso ver isso, né? E tantos outros, né? É muito gratificante, né? Não tem preço que pague isso. Não tem preço, exatamente. É o que você disse, né? Nesse pequeno bate-papo que a gente iniciou há poucos minutos,
A palavra que você usou foi a mais correta, sem dúvidas, propósito. É seguir a sua jornada com um propósito de inovação, não só na sua carreira, óbvio, né, crescimento pessoal e profissional, como também impactar a vida das outras pessoas. Isso faz toda a diferença e falta no dia a dia e outras pessoas com a mesma visão. Falando dessa inserção na graduação, eu também queria saber um pouquinho mais sobre como foi a sua primeira experiência na área de engenharia. Foi através de estágio? Como que você conseguiu? Eu gosto de falar que todo engenheiro é um solucionador de problemas, né? Apesar de que hoje não é só um engenheiro. Várias profissões, várias graduações, várias pós fazem com que a gente tenha uma formação baseada em problemas. Porque a sociedade é cheia de problemas. A gente não tem que ficar vinculado ao mundo ideal. Mas a minha primeira vivência formal como aluno de engenharia dentro do mercado foi numa startup de engenharia hospitalar. Então nós trabalhávamos a engenharia biomédica, ela tem uma vertente relacionada à engenharia clínica e hospitalar, que é a construção e a manutenção dos hospitais. Então quando você entra no hospital, tudo que você vê de equipamento funcionando vem de um engenheiro clínico. O fato da sala cirúrgica ter um fluxo de ar, ter uma pintura, ter um piso diferente do resto do hospital, é por causa do engenheiro hospitalar. E aí, meu primeiro estágio foi trabalhando na construção, né, e na compra e instalação de todo o parque tecnológico de um dos maiores hospitais que temos aqui em São Paulo. E aí foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Eu teria ficado muito tempo naquela empresa porque era realmente uma experiência muito prazerosa. Eu só saí por causa da oportunidade do intercâmbio e era uma oportunidade única e eu acabei saindo para aproveitar. Mas eu retornaria para lá quando tiver, assim, depois que eu voltei do intercâmbio, eu teria retornado para lá sem problemas. Que sensacional, porque marcou a sua vida, né? Uma experiência boa, trouxe pontos positivos e que deixou marca na sua vida. Inclusive, é até novidade para mim também. Eu não sabia que essa parte de ambiente hospitalar também era responsabilidade do engenheiro. Adorei saber. E quanto mais a gente vai entendendo sobre o assunto, mais coisas novas vão surgindo e curiosidades para vocês também quererem desbravar o mundo, né? Com certeza, com certeza. Júlio, sobre o programa de mobilidade acadêmica chamado Ciências Sem Fronteiras, como que foi? Como vocês iniciaram? Como foi a sua experiência nessa parte? O Ciências Sem Fronteiras, assim como qualquer programa vinculado ao governo federal, ele tem vários critérios. E foi um processo longo para eu poder ser aprovado. Então, foi um período ali de 6 meses aproximadamente. E quando eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, eu acho que foi uma das experiências mais valiosas de vida. Eu não vou falar nem do campo acadêmico, foi uma experiência de vida que eu tive. Porque não só a questão da aprendizagem de um outro idioma, mas a questão de viver uma cultura diferente. A gente comparar a nossa cultura com uma cultura que é muito diferente, apesar do brasileiro achar que tem uma cultura muito aproximada com a do estadunidense, eles são muito diferentes de nós em vários aspectos, e eu acredito que foi um divisor de águas para eu poder entender como eu gostaria de retornar para o Brasil e o que eu gostaria de fazer. Se aquele Júlio que em 2013 foi para os Estados Unidos tinha algum interesse de trabalhar e ter uma formação baseada em propósito, o Júlio de 2015, que retornou para o Brasil, tinha muita certeza disso. Tanto que daquele momento, desde que eu retornei em diante, tudo que eu fiz foi baseado em como eu vou gerar uma realização pessoal e construir a pessoa e o profissional que eu quero ser e olhar com 70 anos e ter orgulho. Isso é muito importante para a gente ter mesmo o planejamento a longo, a médio e a pequeno prazo do que a gente quer construir, né? Isso vale muito para estudos, para metas pessoais e profissionais, porque sem isso a gente não chega em lugar algum. Falando sobre isso também, isso foi em 2013, né? Sim, foi de 2013 até 2015. Certo. A última e atual experiência, desde, se não me engano, outubro do ano passado, é isso? No Sebrae, como agente de inovação local, correto? Uhum. O que você faz lá? Como que é o processo porque nós vimos que uma variedade de atividades que você realiza. Como que é esse processo e a relação que o seu trabalho atual tem com a engenharia?
Bom, além do fato de eu atender diversas empresas de engenharia, então a gente tem desde empresas que são bem tradicionais, como por exemplo, indústria têxtil, que não deixa de ser um segmento de engenharia, e também tem empresas de softwares, que também é outro segmento de engenharia. Então, o programa que eu participo, que é o programa Brasil Mais Ali, ele é um programa extremamente transversal. Então, a gente consegue atingir diversos segmentos, sempre pensando como que a gente vai ensinar e apoiar esses empresários, essas empresárias, a utilizarem metodologias que são ágeis, metodologias ágeis, inovação aberta, para que eles façam melhorias no seu segmento de negócio. A gente faz isso baseado num ciclo, então a gente tem um período, eu tenho acesso a esse empresário, eu fico um período fazendo esse acompanhamento, eu verifico quais são as habilidades e competências que ele já tem, quais são os problemas que ele possui, e eu ajudo esse empresário a construir a solução e aplicar essa solução dentro do próprio negócio. Muitos empresários hoje têm um relacionamento muito dificultoso com inovação aberta, que é uma inovação baseada em conexões, é uma inovação baseada a você tentar achar soluções que estão fora da sua realidade cotidiana. Então, o programa Brasil Mais Ali, ele traz isso. Gerar inovação, né? A partir do aumento da produtividade, a gente foca no aumento do faturamento, porque é um primeiro fator que reflete a melhoria da empresa e a diminuição dos custos variáveis. Então, o programa baseia-se nisso e eu atuo na ponta, junto com os empresários, né? Eu trabalho em toda a cadeia de implementação do programa e mensuração de qualidade nessas empresas. Que demais! É um trabalho muito detalhista e que traz um resultado super positivo, porque vocês também trabalham analisando as métricas, e isso com certeza é um trabalho fundamental para o desenvolvimento das microempresas também e dos empresários com quem você lida no dia a dia, né? E aí a gente, nesse bate-papo aqui, a gente para e analisa. Caramba, que versatilidade enorme que você tem. Isso é muito admirável hoje em dia, principalmente que às vezes as pessoas ficam fechadas, falam, vou me especializar nisso, mas a sua versatilidade é muito grande. E através dela, você já encarou vários desafios, tem bastante experiência, e eu queria saber qual que foi a mais desafiadora para você. Definitivamente foi o início da graduação. Eu acho que foi um dos momentos mais desafiadores que eu tive, porque você vir da escola pública, né? Eu tinha saído da escola pública, eu tinha feito 2 anos de cursinho pré-vestibular, eu entrei na universidade, trabalhava 44 horas por semana, andava de transporte público todos os dias, não tinha dinheiro, e eu tinha que enfrentar uma faculdade extremamente pesada em exatas, que não era o meu forte na época. Então eu tive ali uma jornada, eu tive que me reinventar. Foi ali o primeiro momento que eu me reinventei, que eu larguei meu emprego, eu comecei a ver o que eu sabia para poder dar aula particular. Foi meu primeiro momento dentro do processo educacional para poder me manter junto à universidade. E aí foi no segundo ano da graduação as coisas ficaram melhores, no terceiro as coisas ficaram melhores, e aí quando eu vi eu estava mais próximo do fim do curso do que no começo, né? Mas definitivamente para todo mundo que faz uma graduação, a gente sabe, é muito desafiador, né? É muito desafiador. Por mais que a gente ame o que a gente faz de graduação, em algum momento a gente fala, nossa, eu tô muito cansado, como é que eu vou continuar? Mas a gente tem que ter resiliência. É a forma mais efetiva da gente transformar nossa realidade, estudando. Com certeza, e resiliência em todos os tempos, né? Agora, principalmente, mas você, por ter já vivenciado isso, também se reinventa mais a cada dia. Por já ter essa vivência, com toda essa bagagem, até pelas dificuldades que aparecem em todo o processo, né? Na vida de todo mundo. Qual dica você daria para os estudantes que estão iniciando na área? Eu acho que a gente tem que... Eu poderia dar 2 dicas, na verdade. A primeira dica é que não se deixem abater pelos primeiros grandes desafios que apareçam. Pensem de forma calma, compartilhem as dificuldades com pessoas que vocês confiam, tentem entender o problema numa perspectiva. Então, tá naquele momento de cabeça quente, aguarda um momento que você tiver com a cabeça melhor para você olhar de uma forma mais clara, mais analítica o problema. Então esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é
não importa a graduação que você faz, né? Se você faz a graduação para ir, por exemplo, existe aquela história de dividir entre academia e mercado. Eu acho que isso não existe, eu acho que é tudo uma coisa só, né? E quando você faz a graduação é para ir para um determinado segmento, né? Se você vai fazer engenharia, você vai para um segmento, se você faz enfermagem, se você vai para outro e por aí vai. Tenha a mente aberta para experimentar, caso apareça, outro segmento. Então, se você tem a oportunidade de fazer um estágio na área de RH, na área de gestão, na área de cinema, por que não experimentar, né? O fato da gente gostar de uma coisa não quer dizer que a gente não vá gostar de várias. Eu conheço engenheiros que são excelentes comunicadores e foram para segmentos próximos de comunicação. Eu conheço colegas engenheiros que vendem ideias muito bem e foram para o segmento de marketing. E são pessoas extremamente felizes e realizadas, né? E isso pode ser refletido para todas as outras profissões. Isso é muito importante mesmo, porque assim a pessoa conhece mais sobre a área dela, também sobre tudo que exige, porque são amplas, né? Às vezes a pessoa fica fechada e fala, não quero experimentar, mas isso é muito importante porque constrói também a trajetória dela e consegue se identificar melhor. Eu me encaixei melhor nessa área, consegue ter uma visão de mundo, não só de mundo profissional, mas uma mente aberta, assim como você falou, para tudo, né? E, Júlio, como que você enxerga hoje o mercado da engenharia? Você acha que há espaço para todos? Como que está a concorrência? E o que você acha que um profissional da área tem que ter para se diferenciar no meio? Eu acho que a capacidade... Primeiro, hoje existe sim mercado, né, para o engenheiro. Existem algumas áreas que estão mais precarizadas que outras, né? Na engenharia, nós temos o quê? A engenharia base, que é a engenharia metalúrgica, que é a engenharia mecânica, elétrica, né? Que são as engenharias que vieram primeiro. E aí nós temos as engenharias que derivam dessas, que são as engenharias atuais. A engenharia biomédica, a engenharia de materiais, a engenharia de produção, a engenharia de energia, a engenharia de telecomunicações, que são outras áreas que são super importantes hoje, né? E algumas delas, né, podem, né, eu acredito que estão um pouco mais precarizadas, mas é muito importante você ter persistência para conseguir um posicionamento que te contemple, que te faça feliz, né? O emprego que você tem hoje talvez não seja o ideal, mas você tem que, a partir deste emprego, trabalhar suas habilidades, trabalhar o seu aprendizado para você conseguir almejar uma vaga diferente, né? E uma dica que eu dou para que vocês possam se projetar dentro do mercado, eu acho que estudem, né? Se mantenham estudando e façam conexões. Pessoas não são ilhas, isso é muito importante. Pessoas não são ilhas. Então, o fato de eu estar crescendo nesse momento com você, Beatriz, é porque nós fizemos uma conexão. Então, eu estou aprendendo com você. E eu acredito que o inverso também. E é por causa disso, por causa das conexões. A gente nunca pode estar sozinho. A gente sempre tem que pensar como eu vou gerar conexões com outras pessoas para poder ir além. Extraordinário. Isso aborda também, o fato de conexões, networking, a importância do trabalho em equipe, né? Nós somos de áreas diferentes, mas elas se correlacionam entre si e a gente sempre está em constante evolução e aprendizado um com o outro. Também concordo muito com isso. E com certeza, com toda a certeza do mundo, esse bate-papo ele foi muito proveitoso. Mais uma vez, nós queremos te agradecer pela participação, pela troca de experiência, por partilhar o seu conhecimento, estar disposto a ajudar. É uma atitude nobre, tanto pelo que você faz no seu dia a dia da sua vida, do seu meio profissional, como também se você se disponibiliza, se dispõe a fazer para ajudar outras pessoas. É isso aí, muito obrigada pela sua participação, foi incrível. O convite está aberto para você voltar quando você quiser. Hoje a nossa pauta foi sobre dicas de carreira, para trazer para o pessoal essa parte ampla do conhecimento, da área, sobre mercado. Mas volte quantas vezes você quiser, que será muito bem-vindo, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, eu agradeço. E eu realmente estou disponível para qualquer outro tipo de conversa, compartilhamento que vocês sentirem a necessidade que é relevante, ok? Muito obrigado.
Nós que agradecemos. E é isso aí. Assim iniciamos e estreamos com chaves de ouro o nosso programa Innovation. Até o próximo programa. Tchau. Tchau, pessoal.